Você sabe diferenciar perigos de risco? Não sei. Não? Não sei. Não? Como é que eu posso? Sei. Pegou a. Não sei. Então, se você deseja saber como diferenciar perigos e riscos, continue conosco nesse vídeo. Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo Seguro. E no nosso bate-papo de hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que é muito importante, que é como diferenciar perigos e riscos, né? Esse é um assunto que sempre trouxe aí certas polêmicas na questão do entendimento, e agora com a publicação do novo texto da NR1, ele vem trazendo novamente esse conceito da importância de você fazer o levantamento do que é o perigo e do que é o risco. Tínhamos aí uma definição muito boa, né, dentro da OSAS 18001, ela trazia de forma clara o que era considerado perigo, o que era considerado risco, e também tem essa mesma abordagem na ISO 45001, mas de forma mais sucinta, né, eu vou estar colocando aqui para vocês aqui a definição padrão, a definição técnica do que é cada um deles, mas já deixando aqui para a gente poder falar de uma maneira menos formal. O perigo, né, ele pode ser definido da seguinte forma: qualquer ação ou fonte com potencial de causar algum dano. Ou seja, se eu tenho uma situação que pode me causar algum dano, ou um dano, esse dano pode ser patrimonial, pode ser um dano pessoal, nós estamos falando ali de um perigo, uma fonte com potencial de causar dano. Dando um exemplo aí, né, quem trabalha em indústria tem muito esse contato que é com empilhadeiras, né, as máquinas de elevação de cargas. Esses equipamentos em si, eles são uma fonte com potencial de causar aí algum dano, seja ele dano material, seja ele dano pessoal. E quando uma pessoa não habilitada, uma pessoa que não tem uma experiência, um conhecimento nesse equipamento, pega para operar um equipamento desse, ele está ali colocando todo o corpo de trabalhadores da empresa, inclusive ele, em uma situação de risco. Que merda, hein? A gente vai estar falando um pouquinho mais à frente o que é o risco, né? Então, para ficar claro essa parte aí, o perigo é toda situação ou fonte com potencial de causar algum tipo de dano, tá? Já o risco, a gente consegue interpretar aí e definir o que é o risco. O risco, ele é a exposição ao perigo, ou seja, se eu tenho ali, voltando ao exemplo da empilhadeira, se eu tenho ali uma pessoa que não tem experiência, que não tem um conhecimento maior em relação a como que utilizam uma empilhadeira, essa pessoa não é habilitada, não recebeu treinamento, e ela começa a operar uma empilhadeira, ela está se expondo a um risco, o risco de um acidente, o risco de um atropelamento, o risco de uma batida contra alguma estrutura da empresa, e isso aí pode sim gerar e levar a sérios problemas em relação a ocorrências, né, de acidente. Então, para deixar claro, perigo, fonte com potencial de causar dano, e risco, a exposição a essa fonte, no caso a exposição ao perigo. Isso é uma coisa que nós precisamos ter uma clareza muito boa, porque entender que a diferença de perigos e risco, ela ajuda o técnico em segurança do trabalho a tomar medidas aí que sejam medidas preventivas. Basicamente tudo na vida, né? Toda vez que nós vamos tomar uma ação, fazer algo, nós sempre estamos aí nos expondo a fontes com potencial de causar dano, né? Nós estamos nos expondo aí a perigos. Um exemplo clássico disso aí é toda vez que você pega o seu carro para você dirigir, você está se expondo a uma fonte com potencial de causar dano. Nós temos aí, infelizmente, ainda grandes números de acidentes de trânsito, e isso aí é justamente por conta de você estar utilizando um equipamento que é o carro, né, que tem um potencial sim de causar acidente. E esse potencial de causar acidente, ele é devido
há muitas das vezes inexperiência do motorista, falta de habilitação ou até mesmo imprudência no trânsito, quando a pessoa não respeita as sinalizações, ultrapassa limites de velocidade e aí ela se expõe a riscos ali e acaba gerando acidente. A combinação, gente, então a gente fica bem claro isso, né, que a combinação de risco mais o perigo é o que causa realmente aí os grandes acidentes, né, e infelizmente até mesmo falando da questão de trânsito, ceifa a vida de muitas pessoas aí. Um outro ponto que é importante é que a partir do momento que você entende e você reconhece as fontes, né, com potencial de causar dano, os perigos dentro de uma empresa, é que você consegue perceber quais são os riscos que aquelas fontes ali representam, quais são os riscos que aquela fonte ela pode trazer para os colaboradores. E a partir desse reconhecimento você começa a tomar medidas preventivas. E uma coisa importante que vale a gente falar é que os riscos são classificados em vamos colocar assim, 5 classes de risco, né, que é os riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e os riscos de acidente. E cada exposição, né, a esses riscos, você tem aí um fator que pode ser levado a um dano à pessoa que está se expondo. Então, compreender essa diferença aí entre perigos e riscos nos ajuda aí a tomar as melhores medidas para podermos estar agindo aí na parte do controle dos riscos. O controle dos riscos ele pode seguir, na verdade ele deve seguir uma hierarquia, né, de medidas que devem ser adotadas. E essa medida de hierarquia ela era abordada muito na OSA 18001, ela trazia 5 etapas de medidas de controle de risco. A primeira abordagem ela trata sobre a eliminação da fonte com potencial de causar dano, ou seja, eliminar o perigo. Vamos dar um exemplo aqui, né? Se eu tenho uma área de circulação e nessa área de circulação eu tenho ali um bueiro que está sem tampa, ou seja, tem um buraco aberto dentro de uma área de circulação, tem o risco de pessoas caírem ali e se acidentar. Então, como que eu elimino esse perigo dali? Como que eu elimino esse perigo? É somente eu solicitar que aquela tampa ali seja colocada e aquele buraco seja fechado daquela área de circulação. Ou seja, a partir do momento que eu coloquei uma tampa fixa ali sem a chance dela ter quebra, eu eliminei o meu perigo e automaticamente as pessoas que circulam naquele local não estão mais expostas ali a nenhum tipo de risco. O segundo ponto que a OSAS também trata, né, seria a substituição. A substituição ela se dá no seguinte conceito, né? Eu tenho um produto químico que eu utilizo dentro de um processo produtivo. Só que esse produto químico ele é um produto muito agressivo à saúde dos colaboradores. O que eu posso fazer? É verificar a possibilidade de substituir aquele produto químico mais agressivo por um produto químico que seja biodegradável, que seja menos agressivo ali à saúde do colaborador. Esse é o meio de substituição. Também pode ser, né, na questão de um equipamento ali, que já é um equipamento que não tem as proteções adequadas, já é um equipamento mais antigo, vamos colocar assim. Então, quando eu faço a compra de um equipamento novo com proteções que atendem a NR12, eu estou substituindo aquela fonte com potencial de causar dano por uma que vai ser realmente menor devido a ter todas as proteções que são exigidas pelas normas. Um outro ponto também tratado aí dentro da OSAS é a questão do controle desses riscos. Como que esse controle se dá? Citando aqui um outro exemplo também, né, que é a questão de atividades que envolvam aí solda. A gente sabe que solda ela libera ali muitos gases tóxicos, né, devido ao processo ali de fundição de metais. Então, se eu tenho ali essa liberação de gases, eu preciso controlar a exposição de quem está ali. Então, como que eu posso fazer isso? A implantação de exaustores nos locais onde existem essas atividades, né, de ventilação e de exaustão desses gases, ela ajuda na medida de controle, ajuda a manter o ambiente dentro de um nível, né, de ar respirável que seja mais adequado para a exposição de quem estiver ali trabalhando. Então isso é uma medida de controle, quando eu consigo controlar o ambiente, né, controlar os riscos que estão ali no ambiente de trabalho. O quarto ponto também, né, que essa OSAS traz é a sinalização. O que vem a ser a sinalização nesse caso aí da medida de controle para a medida de controle de risco? Toda vez que eu tenho uma fonte ali com potencial de causar dano, vamos citar o exemplo inicial, né, que eu falei sobre a questão do bueiro.
Se eu tenho um bueiro ali que está aberto, ou seja, um buraco numa área de circulação, com potencial de alguém ali cair, se acidentar, e eu não tenho condição de resolver, não tenho mão de obra naquele momento específico, vamos colocar assim, para poder fechar aquele bueiro, colocar uma tampa ali, eu posso estar isolando aquela área com cones, fitas zebradas, algo que fique bem claro que aquilo ali é uma área com potencial de causar algum acidente. Então toda vez que eu isolo aquela área, eu diminuo ali a possibilidade de que alguém venha a se acidentar e a cair ali. Então isso aí, a sinalização ela é muito importante nesse sentido. Lembrando, gente, que tem situações que a sinalização ela vai ser permanente. Vamos dar um exemplo aqui, uma área que é uma área restrita, uma área onde tem ali uma subestação elétrica. Então se eu tenho uma área ali, eu estou colocando ali as sinalizações, né, dizendo que aquela ali é uma área restrita a pessoas autorizadas, estou dizendo que ali é uma área onde tem alta voltagem e tudo, e aquela sinalização ela é fixa e ela serve justamente para controlar a exposição de pessoas naquele local. Só que nem toda sinalização ela vai ter que ser fixa. Um caso desse que eu falei do bueiro, ela vai ser algo que vai ser uma medida temporária. Eu não posso contar somente que aquela sinalização ali que está naquele local vai de fato resolver o meu problema em relação àquele perigo que tem ali naquele local. Então o ideal naquele caso do bueiro é que ele seja realmente fechado, né? Que seja tampado da maneira mais adequada possível. E o quinto passo para as medidas de controle de risco, aí entram os nossos famosos EPIs. Nós vamos estar falando sobre os EPIs aí em um vídeo mais para frente, somente sobre esse assunto, que para muitas pessoas é um assunto muito simples, né? É o EPI, o equipamento de proteção individual, mas tem algumas pontes que nós precisamos ter aí um conhecimento um pouco mais aprofundado para a gente saber exatamente como usar e quando utilizar os EPIs. Mas voltando para o nosso assunto aqui, os EPIs, né? Equipamentos de proteção individual, eles vão ser utilizados quando essas outras etapas que a gente falou agora, elas não resolverem de fato o problema do perigo que existe no local. Então, quando eles não forem possíveis ser eliminado ou neutralizado ou até mesmo atenuado a um nível que seja consideravelmente bom para quem está ali exposto, então a gente começa a agir agora na pessoa que é o receptor daquele perigo, né, que está se expondo ali àquele perigo. E aí você vai estar entregando então ali um EPI que seja adequado à atividade. Um exemplo aqui, temos uma máquina que é muito ruidosa, que gera um nível de ruídos acima do limite de tolerância permitido pela NR15 lá dentro dos seus anexos. Então aí eu começo, como eu tentei substituir, não consegui substituir o equipamento, não consegui ali, não tenho condição de enclausurar para diminuir o ruído na fonte. Se eu tentei todas as medidas possíveis para resolver o problema da exposição daquela pessoa que precisa trabalhar naquele equipamento nas etapas anteriores, se eu não consegui resolver, então eu implanto a minha quinta etapa, que é aí a utilização de EPIs, para amenizar aí, no caso, atenuar a exposição do ruído que chega até o colaborador. Então, entender essa diferença do que é o perigo e do que é o risco nos ajuda muito nas nossas medidas de prevenção, aquilo que nós precisamos tomar como base para estar tomando as ações necessárias para poder contribuir para a saúde aí e para a integridade física dos colaboradores que vão estar ali sobre a nossa vigilância no que diz respeito à segurança do trabalho. Então, pessoal, olha, eu espero que vocês tenham entendido essa diferença entre perigos e riscos. Eu espero que tenha ficado mais claro para você. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Deixe nos comentários aí se você ainda ficou com alguma dúvida ou se você quer acrescentar mais alguma coisa nesse sentido em relação a esse assunto. Será um prazer ler o seu comentário e trocar essa experiência com vocês aí. Pessoal, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo aí com seus amigos, aqueles que estão iniciando na área e têm dúvidas, querem saber mais sobre essa área da segurança do trabalho. E vamos focar aí no nosso aprendizado, porque a segurança do trabalho está sempre atualizando e nós precisamos então estar cada dia mais trocando experiência para estarmos aí aptos para o mercado, que tenho certeza que vai aquecer e vai abrir portas para aqueles que estiverem aí preparados. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe e até o próximo vídeo do nosso canal.